Amém, irmãos? Vamos ler? Então diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço, igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos orar? Vamos orar? Pai Santo, Tua verdade, mais uma vez, diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, Deus, e que o Teu Espírito, Pai, fale com a gente. Que o Teu Espírito, Pai, use essa verdade para conduzir a Tua igreja, conduzir o Teu povo no entendimento daquilo que traz tanta confusão hoje em nossos dias acerca do ministério pastoral. Que nós hoje, ao final dessa exposição, possamos ter um pouquinho mais de clareza sobre pastores, sobre presbíteros, sobre como a igreja precisa lidar com esses que se mantêm fiéis ao Evangelho. Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz com todo o temor, ó Pai, no nosso coração, para que o Teu Espírito gere fruto em nós, Deus, em Cristo. Irmãos, tem um livro que é conhecido como, não sei se hoje é o segundo livro mais vendido depois das Escrituras, mas com certeza ele ainda é o segundo livro mais lido em toda a história, depois das Escrituras, que é o livro O Peregrino. Quem conhece o livro O Peregrino de John Bunyan, né? Comprem esse livro, leem esse livro, porque ele é muito interessante. Ele vai falar sobre a jornada do cristão, que é o peregrino, esse que é encontrado pelo Evangelho, então inicia uma grande jornada na sua vida. E no livro O Peregrino, de John Bunyan, ele faz uma descrição belíssima, então, dessa peregrinação desse homem que é chamado ali dentro do livro como cristão. E em sua jornada, então, ele chega até um determinado ponto, porque ele está saindo da cidade da destruição, carregando um fardo pesadíssimo, né? Ele precisa se aliviar desse fardo, que, claro, é o seu pecado, ou os seus pecados. E nessa jornada, então, ele vai perdendo alguns amigos pelo caminho, até que ele chega em uma casa interessante, que é a casa do intérprete. E quando ele entra ali na casa do intérprete, o intérprete vai levando ele para alguns cômodos da casa, e ele vai observando ali os móveis, como que eles estão organizados, né? Vai olhando a casa, e isso vai trazendo algumas lições ali para a vida do peregrino, do cristão, até que ele chega em um determinado cômodo da casa do intérprete, e ele percebe ali um quadro interessante pendurado na parede. E ele não consegue interpretar muito bem o que esse quadro queria passar para ele, então o intérprete passa a ensiná-lo sobre o que o desenho, o significado que o desenho naquele quadro então queria passar. O peregrino pergunta quem é aquela pessoa que está desenhada ali naquele quadro, e o intérprete diz então: olha, peregrino, você tem ali um homem raro. Esse homem raro é um pregador do Evangelho, é um homem que gera filhos, um pastor que gera filhos, que sente dores de parto por eles, um homem raro. E aí você olha a descrição que o intérprete vai fazendo daquela figura para o peregrino, e aquilo faz total sentido, total ligação com a figura do pastor. Por quê? Os olhos desse homem que está ali desenhado estão erguidos para o céu, porque Deus é a sua audiência e não os homens. Aquele homem, ele não tem temor dos homens, mas o temor dele é de Deus. A audiência principal daquele homem não é aqueles que estão olhando para ele na plateia, mas é aquele que está nos céus e observando tudo aquilo que ele está exercendo. É a Deus que ele serve em primeiro lugar e não aos homens. Então, ele tem os olhos voltados para os céus.
Diz também que ele tem o melhor livro em suas mãos. Por quê? Porque ele não sobe no púlpito para falar de si mesmo. Esse homem raro, ele está ancorado em uma rocha que se chama Escritura, a palavra de Deus. E para esse homem, a palavra de Deus custa caro. É com isso que ele se esmera, é com isso que ele se preocupa. É a palavra que ele sempre tem na sua boca. Dela vem a sua energia, o seu pensamento. Então, é um livro muito precioso que ele carrega nas suas mãos e mexe com toda a vida desse homem. Vai dizer que ali naquele quadro, a figura desse homem está com as costas para o mundo. Por quê? Porque o que se espera desse homem raro é que, tendo as costas para o mundo, ele não encontra mais o seu prazer no mundo, mas agora ele recusa todos os prazeres do mundo, a riqueza, o sexo, o poder. Ele não deseja mais tudo isso, ele não está mais em busca de tudo isso, mas ele é como aquele homem na parábola de Jesus, que encontra no campo um tesouro mais precioso, que é o próprio Cristo. Então ele vende todas as coisas, ele dá as costas para o mundo, para possuir esse tesouro mais precioso, que é o próprio Cristo. Ele encontrou esse Cristo. Diz que esse homem ainda está em pé, como quem suplica aos homens, porque há uma grande preocupação no coração desse pastor, desse pregador do Evangelho, que é a salvação das almas de todo aquele que está ouvindo ele pregar as verdades da Escritura. Esse homem, ele geme com essa urgência, com essa preocupação. E diz também que há uma coroa sobre a sua cabeça. Por isso, meus irmãos, ele pode passar o que passar, qualquer preocupação, qualquer sofrimento em seu ministério, porque ele sabe que no final a sua recompensa não virá dos homens, a sua recompensa não está na terra, a sua recompensa ela vem do Pai das luzes, do Pai celestial, é o próprio Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, que quando nós chegamos nesse ponto do livro do O Peregrino, na casa do intérprete, esse quadro tão interessante, e nós vemos essa descrição que John Bunyan faz desse homem raro, faz total sentido com aquilo que nós encontramos também lá na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E ali nós vemos as características, que compõem um pastor, um presbítero, aquele que deseja uma obra excelente, como diz Paulo, aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja o pastoreio, aquele que almeja o presbiterato, excelente obra almeja, excelente obra deseja. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para essa descrição do livro do Peregrino, quando nós olhamos para isso que Paulo faz, que quem deseja o episcopado, quem deseja o presbiterato, excelente obra almeja, nós precisamos nos perguntar, por que quando nós chegamos aqui na carta de 1 Pedro, nós encontramos Pedro lidando com homens, com pastores, com pregadores que querem abandonar o Evangelho, que querem abandonar a pregação do Evangelho, aliás, que querem abandonar o presbiterato, que querem abandonar a função do pastoreio. Pedro diz, conforme ali no verso 2, que eles estão como que pastoreando por obrigação. O que está acontecendo? Diz que esses homens não têm mais o desejo de servir, é como se eles estivessem à frente do ministério, mas sabe quando alguém está ali com a faca no pescoço? E a única opção que ele tem é somente fazer aquilo, porque ele está sendo obrigado. Pedro está vendo esses homens desenvolvendo pastoreio com uma má vontade, como ele vai dizer aqui também. Diz que eles não eram mais exemplo do rebanho, e agora eles estavam dominando o rebanho e não mais liderando. Então, meus irmãos, se o ministério pastoral deveria ser exaltado, como a Bíblia descreve, por que esses homens estão tentando abandonar o ministério pastoral? Nós precisamos voltar ao versículo 17 do capítulo 4. Olha lá comigo. Versículo 17 do capítulo 4. Onde Pedro, ele diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, o que Pedro está falando? Que Deus está purificando o mundo. E sempre que esse processo de purificação do mundo começa, por onde que ele começa? Ele começa pela casa de Deus, começa pelo povo de Deus, começa pela igreja.
E algo que a gente vê aqui que Deus trazendo juízo, esse julgamento aqui, meus irmãos, não é um julgamento condenatório, não é para condenação, mas é um julgamento probatório, ou seja, é de provação. Olha o verso 13 comigo, para a gente ter mais clareza. Olha só, Pedro vai falar, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do quê? Dos sofrimentos de Cristo. Olha o verso 12 agora, vai trazer mais luz. O que é esse sofrimento? Amados, não estranhem o fogo. O que o fogo faz? Ele purifica. O fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova. Então, esse juízo de Deus, que começa pela casa de Deus, é um estado probatório, ou seja, a igreja estava passando por perseguição, a igreja estava sendo provada, Deus estava passando ali a sua peneira. Então, se esse julgamento não era condenatório na vida da igreja, mas era para provação, qual era o risco que esses homens estavam correndo? Perder tudo. Perder esposa, perder família, perder todos os seus bens, se é que eles tinham alguma coisa naquele tempo, até mesmo o risco de perder a sua própria vida. Então, meus irmãos, todas as vezes que a gente observa na Escritura, na história da igreja, quando se dá um start, quando se acende esse fogo, essa perseguição contra o povo de Deus, sempre contra a igreja, a perseguição começa por onde? Pelos líderes, pelos pastores. A gente vai ver Tiago sendo traspassado à espada. A gente vai ver Estevão, que naquele momento exercia um tipo de liderança na igreja, também sendo apedrejado. Um pouquinho mais à frente na história da igreja, nós vamos ter um outro grande, o bispo de Esmirna, Policarpo, sendo condenado pelo Império Romano, sendo levado à fogueira, para ver se ele, indo para a fogueira, se ele negava a fé, então todos os demais que acompanhavam ele também negassem a fé. E Policarpo, ele fala, não, eu jamais fui decepcionado por esse Senhor que me salvou, então por isso que agora, no final da minha vida, eu também não vou negá-lo. Então, eles sempre começavam pelos líderes. Jesus mesmo falou, claro que se referindo a ele, mas também nós podemos fazer uma conexão com líderes da igreja, porque quando líderes da igreja são feridos, acontece algo de grave com eles. O que acontece com a igreja? O que acontece com o rebanho? O rebanho se dispersa, se amedronta, Por isso que Jesus disse, ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Então é muito interessante quando a gente encontra o sofrimento, a provação, a perseguição, ela sempre, primeiramente, se direciona para os líderes da igreja. E muitos pensam, que a perseguição serve para o bem da igreja. Você já viu gente orando para que haja perseguição no Brasil? Não, irmãos, nós não temos que orar por perseguição no Brasil. Nós temos que levantar as mãos e dizer, Senhor, muito obrigado, porque nós temos liberdade. Mas muitos pensam que nós temos que ter perseguição para que os crentes amem verdadeiramente a Cristo. Pode ser que seja verdade? Pode. Mas também há um outro lado dessa moeda, não é? Porque o próprio Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, o que queria diminuir? O amor de muitos se diminuiria, e não o contrário. E quando começou a aumentar a perseguição aqui, nessa carta que a gente lê, inclusive para cima dos pastores, o que começou a acontecer com o povo de Deus? Eles começaram a enfraquecer. Os líderes começaram a duvidar do seu chamado, estava muito pesado, Eles começaram a enfraquecer diante de tudo isso. Então Pedro vai lembrá-los agora, daquilo que eles jamais poderiam se esquecer. Ele vai dizer agora, pastores, se vocês são líderes, se vocês são presbíteros, o que vocês têm que fazer à frente do povo de Deus? Pastoreiem, não se corrompam. Por mais que os tempos estejam difíceis, por mais que muitos estão vendendo os princípios da fé, os princípios elementares da fé do Evangelho, não se vendam, não desistam, não se corrompam, continuem fiéis, continuem pastoreando o povo de Deus. E aí talvez você esteja se perguntando, então tá bom, mas o texto está falando para pastor hoje. Então o que isso tem a ver comigo? Tudo. Tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com você. Por quê? Em primeiro lugar, você ama a igreja? A gente tem visto sobre isso. Ame a sua igreja. Então, se você ama a sua igreja,
Então, a igreja deve o quê? Cuidar da liderança dela. Amém? Essa é a hora, Werner. Né? Você tem que falar amém. Então, a igreja cuida da sua liderança. Então, você precisa saber o que a Bíblia diz acerca da sua liderança. Em segundo lugar, porque a depender da liderança, isso vai ter um impacto direto na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. E em terceiro lugar, porque vai ser exigida uma posição dos pastores da comunidade em relação a esse texto aqui, ou nesse texto, né? Por isso, meus irmãos, que o texto não é somente para pastores, mas para todo aquele que é membro de uma comunidade cristã. Então, nós vamos ver 3 pontos principais. Nós vamos ver sobre a tarefa do pastor, sobre a motivação do pastor e a recompensa do ministério. Vamos para o verso 1? Então, o verso 1, na minha Bíblia, começa assim: aos presbíteros que há entre vocês. Se talvez você tenha uma NVI, tem uma palavrinha aqui que é muito importante que não aparece na minha, que é a palavra portanto, exatamente. Portanto, esse seria o modo mais adequado de começar aqui. Por quê? Porque esse, portanto, que Pedro traz aqui para a gente no versículo 1, está fazendo a ligação com tudo aquilo que ele vinha falando anteriormente. Ele está dando continuidade. Então, Pedro está falando do sofrimento, ele estava falando do sofrimento, e agora faz todo sentido ele falar do ministério pastoral, porque tem um portanto que liga isso. E ele vai dizer, portanto, eu peço, eu apelo, nós temos um apelo de Pedro aqui aos presbíteros. Por que Pedro está apelando aos presbíteros? Porque a igreja precisa dos presbíteros. Porque a igreja precisa dos seus líderes, a igreja precisa dos seus pastores, a igreja precisa de gente que cuida de gente. Vocês precisam de pastores, a igreja precisa dos seus presbíteros. Então, meus irmãos, especialmente nos momentos mais difíceis da vida deles, entendem? Pedro está falando de dificuldades, de perseguição, chega nos presbíteros e ele faz um apelo: presbíteros, pastoreiem. A igreja precisa do seu pastoreio, a igreja precisa do seu cuidado. Vocês, igreja, percebam, animem os seus líderes, cuidem dos seus líderes, porque eles precisam pastorear, eles precisam cuidar de vocês, e essa mutualidade então acontece. A gente já viu isso mais domingo passado, né? Esse é o contexto aqui, meus irmãos. Então, dentro disso, a gente sabe que hoje tem muitos são aqueles que menosprezam o ministério pastoral. E a gente poderia aqui pôr N motivos, mas a gente só iria trazer motivos daqueles ministérios que são, vamos dizer assim, infiéis, né, ao chamado pastoral. Muitos são aqueles que desprezam o ministério do presbítero, do pastor, por causa de N coisas que nós encontramos hoje, né, e, consequentemente, menosprezam também a vida da igreja. Tem aqueles que fazem isso de forma direta, aqueles que têm aversão, né? Talvez, se você entrar na internet hoje, você vai encontrar muita piadinha, você vai encontrar muito texto de fala ambígua, contrário à realidade da igreja, contrário ao ministério pastoral. E, de novo, nós podemos achar muitas razões para isso, é verdade, né? E tem aqueles também que fazem isso de modo indireto. Como que alguém faz de modo indireto? Como que alguém indiretamente não valoriza o ministério do pastor e a igreja local? Aquele que talvez frequenta e nunca membra, né? Aquele que não faz questão de ouvir a pregação, muitas vezes se está no culto, mas só se está presencialmente, mas a mente, o coração se está longe. Aquele que não busca conselhos pastorais, ou seja, são formas que nós encontramos dentro da vida de igreja de se opor ao ministério pastoral. Mas o que acontece quando situações difíceis tocam na vida desses que, de alguma forma, desprezam a vida da igreja e o ministério pastoral? Por exemplo, quando um luto acomete alguém muito próximo. O que acontece? A quem essas pessoas geralmente recorrem? Pastores, presbíteros, líderes. Quem é aquele que, no funeral, vai levar uma palavra de consolo?
Quem é aquele que, diante de uma situação difícil, sempre vai dar o ombro para que chorem? Quem é aquele que, diante da fraqueza, né, dos outros, vai tentar trazer algum tipo de força? Quem é aquele que, nas noites escuras da alma, vai tentar trazer algum tipo de luz, a luz da palavra de Deus a esses que sofrem? O pastor, né? Então, Pedro está lembrando, meus irmãos, que no momento em que a igreja passa por dificuldade, no momento que a igreja sofre perseguição, como é no caso aqui, o que a igreja mais precisa? De pastores, né? De liderança, de homens que pastoreiam com a palavra de Deus. Nós temos um ótimo exemplo na história da igreja, que é um caso que eu quis trazer aqui, que eu achei muito interessante, que pode elucidar isso para a gente, que foi Martinho Lutero. Talvez vocês já ouviram falar da peste bubônica, lá do século XIV, na história da humanidade. A peste bubônica, meus irmãos, que assolava a Europa, levou cerca de 300 milhões de pessoas. Era muita gente. A falta de higiene era tremenda, né? Ninguém sabia que tipo de bactéria era aquela. Tudo isso, né? Ou seja, eram pessoas que vinham pelos portos em navios abarrotados, pessoas que viviam de forma totalmente imoral, ou seja, no século XIV, por causa da peste bubônica, a imoralidade ela se espalhou pela Europa de uma forma estarrecedora. Então, isso fazia com que essa peste, a doença, se espalhasse mais ainda. E as pessoas, diante dessa realidade, elas tinham duas alternativas. Ou elas fugiam daquilo que estava acontecendo na Europa, mas se fugisse, entrava nos navios e contraía a doença no navio. Ou uma segunda alternativa é, já que vamos morrer, então vamos comer e beber, como Paulo disse, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, porque amanhã, de fato, nós não estaremos mais aqui. E diante disso, o que Lutero faz? Ele abre a sua casa em Wittenberg. A esposa de Lutero está prestes a dar à luz, o seu filho está também doente, não se sabe se dessa peste bubônica, mas ele estava enfermo. E ele faz da sua casa um hospital. Ele chama enfermeiros, ele chama médicos e faz da sua casa um hospital, para que naquela oportunidade ele pregasse às pessoas que estavam ali e tentando trazer algum tipo de consolo, de alívio, de refrigério à luz da palavra de Deus. E aí um amigo de Lutero, ele fica tão curioso com aquilo que está acontecendo na sua casa, e ele vai escrever uma carta a Lutero em 1527, e ele pergunta: Lutero, qual a posição do cristão diante de uma pandemia? A gente deve ficar ou a gente deve fugir? E Lutero, então, responde: em primeiro lugar, se você não é autoridade civil e ninguém depende de você, então você tem o seu livre exame de consciência. Você é quem sabe se você deve ficar, se você deve sair. Em segundo lugar, tem outro grupo de pessoas, que são as autoridades civis. Bombeiros, polícia, exército, esses que são designados a cuidar do bem-estar dos civis. Ou seja, esses que têm essa responsabilidade de cuidar do bem-estar, esses obrigatoriamente precisam ficar. Mas tem um terceiro grupo de pessoas que são também obrigados a ficar, que são pastores. Porque no momento em que a igreja está sofrendo, no momento em que pessoas estão precisando de auxílio, de renovo espiritual, é que o pastor ali vai então lidar com a pregação da palavra, com a administração dos sacramentos, fazendo o bem ao povo de Deus. E é isso que Pedro está apelando aqui. Presbíteros, eu apelo a vocês, fiquem, enfrentem a perseguição, consolem o povo, fortaleçam o povo, levem refrigério ao povo. E veja, meus irmãos, que Pedro usa a palavra aqui, não é presbítero, mas presbíteros. E sempre, na verdade, Werner, no Novo Testamento, né, Godo? A gente vai encontrar a palavra presbíteros, porque o que a igreja precisa é de um colegiado, é de um grupo de pessoas que esteja à frente, de pastores que pastoreiem a igreja, porque isso é bom para a igreja, traz maturidade para a igreja, não priva a igreja de ser cuidada da forma como ela precisa. E nós estamos caminhando com isso como igreja, nós queremos caminhar para essa realidade como igreja. Hoje nós somos em 2 presbíteros, eu e o Alexandre, mas tem
outros aqui que sim, que o desejo pelo episcopado já tem surgido. E glória a Deus por isso, irmãos. Nós precisamos caminhar nessa direção, de aumentar o colegiado dos nossos presbíteros para que a igreja seja melhor cuidada, não é? E aí vem Pedro agora, dando o seu exemplo pessoal do ministério pastoral. Ele disse, irmão, aos presbíteros que há entre vocês, ali no verso 1 ainda, ele diz, eu, presbítero como eles. Quem é Pedro? Pedro, meus irmãos, ele teve vivências extraordinárias com Jesus, não é? Jesus, depois de ressurreto, ele foi procurar Pedro. Pedro é aquele que afundou um pouquinho, é verdade, mas ele andou sobre as águas, né? Ele recebeu elogios do mestre. E quando Pedro vai falar de si, Pedro não diz, eu, Pedro, que sou um escolhido especial, não. Pedro não diz, eu, Pedro, eleito como um dos líderes da igreja, não. Ele não diz, Pedro, eu que tenho uma unção especial, não. Ele é Pedro, o presbítero, como vocês. Eu, presbítero, como vocês. Então, meus irmãos, aqui a gente vê a humildade desse homem. A gente vê a sabedoria desse homem. Porque o que Pedro vai fazer nesse momento é exortar aqueles presbíteros. E ele poderia falar com grosseria. Ele poderia falar com arrogância, mediante a urgência da igreja naquele momento, sofrendo perseguição. Mas o que Pedro faz? Ele se coloca como um deles. Como aquele que sabe o que eles estão passando. Porque ele diz ali no verso 1 ainda, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele testemunhou o sofrimento de Cristo no Getsemane, né? Ele fazia parte ali dos três, Pedro, Tiago e João. Ele testemunhou o sofrimento de Jesus quando ele leva um beijo de Judas e ele é traído. Ele testemunhou o sofrimento de Jesus quando ele era julgado perante o Sinédrio. Então Pedro estava falando, olha, eu vi como o Supremo Pastor sofreu para comprar um povo para si. Então, pastores, pastoreiem o povo desse Supremo Pastor. Porque, olha, pastores, custou caro para Cristo Jesus. E eu sou testemunha do sofrimento dele. E ele termina o verso 1 dizendo, eu sou coparticipante da glória que há de ser revelada. Coparticipante da glória que há de ser revelada. O que isso diz para a gente, meus irmãos? É possível pastorear e não participar da glória divina? É possível, diante do povo de Deus, exaltar, fazer de Deus um Deus grande, se perante os olhos daquele que prega esse Deus ainda é pequeno? É possível se maravilhar ou levar o povo a se maravilhar com a grandeza e majestade desse Deus? Se aquele que prega não se maravilha com a majestade de Deus? Por isso ele diz, eu sou coparticipante, eu vou participar dessa glória. E aí no verso 2, ele diz então, pastoreiem. Uma ordem simples para a gente. E o que é essa tarefa de pastorear, irmãos? Primeiro a gente poderia falar sobre aquilo que não é o pastoreio, né? Porque o ministério pastoral está um pouco distorcido hoje, ou bastante distorcido. Hoje, o pastor ele é muito visto como um pastor diretor executivo. Vocês já viram? Aquele grande empresário, aquele que tem sucesso nos seus empreendimentos, aquele que granjeou grandes coisas na vida. Então, esse é um grande líder, então esse vai ser o nosso pastor, né? Ou ainda, o pastor agitador político. Vocês devem conhecer alguns por aí, né? Tudo que ele fala é sobre política, o seu discurso é sobre política, é criticar políticos, é falar sobre direita, é falar sobre esquerda. Ou seja, esse pastor é bom porque ele é engajado politicamente, né? Ou ainda, o bom pastor é o guru psicoterapêutico. Já viram? Ou seja, ele tem uma formação teológica só para ser chamado de pastor, mas o restante do seu gabarito é toda na área da psicologia. Ele usa muito mais a psicologia do que as escrituras. Ou ainda, o pastor bom é o construtor, é o visionário. É aquele que não pode ver uma obra na igreja que está com o martelo na mão, né? Ou seja, o pastor é bom porque ele ajuda a pregar, né? A pregar os pregos na igreja. Ou o pastor ainda é o gestor, o líder, só fala de liderança, só escreve sobre liderança, só prega sobre liderança, sobre o tanto de pessoas que seguem ele.
Ou ainda, meus irmãos, já vou terminar. O pastor é o pastor das minorias, o ativista social, aquele que leva o sopão, aquele que só fala que tudo aquilo que a gente faz como igreja precisa ser destinado aos pobres, né? Ou ainda, não que isso não tenha, né, a sua grande validade no meio do povo de Deus, com certeza, ou ainda aquele que é o promotor de eventos, talvez esse é o que mais temos em nosso meio, aquele que promove eventos na comunidade, e a comunidade vive somente de eventos atrás de eventos. Percebe, meus irmãos? Por isso que é importante isso que Pedro diz para a gente: pastoreiem. Pastoreiem. Uma palavra tão simples, mas que ao mesmo tempo pode se tornar para o povo de Deus complexa. No contexto de Pedro, nós encontramos aqui a perseguição. Mas qual é a dificuldade dos pastores de pastorear hoje em dia? Então vai alguma reflexão para a gente. Primeira dificuldade que nós encontramos os pastores pastorear hoje em dia. Nós vivemos em uma era digital. Então é uma grande dificuldade por causa da era digital pastores pastorearem hoje em dia. Porque o que acontece na igreja é que tem uma grande substituição de interesse pelo seu pastor para os pastores da internet. O que eu compartilho, né, são as coisas daquele pastor que está bombando, daquele pastor que fala frases impactantes. Então, eu até ouço as pregações da minha igreja, mas durante a semana eu encho a minha mente, meus olhos, o meu coração com um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu escuto na igreja em que eu frequento. Então, por isso que é muito difícil pastorear hoje em dia, porque nós pastoreamos com mais um número incontáveis de tantos outros pastores, tantos bons quanto ruins. Segunda dificuldade, o triunfo terapêutico, ou seja, o avanço da medicina, meus irmãos, especialmente na área psíquica, tem feito com que até mesmo pastores e membros de comunidade, ao invés de procurar primeiramente o conselho através da palavra, têm ido antes de tudo ao psicólogo. Eu não sou contra a psicologia, tá? Mas estou falando sobre aquilo que acontece em nossos dias. Pastores e membros têm desacreditado da palavra de Deus nos tratamentos, nos aconselhamentos, porque a principal ferramenta tem sido o triunfo terapêutico através da psicologia. Isso mostra, meus irmãos, como nós estamos desacreditando no ministério da palavra. Terceira dificuldade, o que podemos chamar de desenraizamento. Isso aqui, Tim Keller chama no seu livro lá, Igreja Centrada, do desenraizamento. Ou seja, está fácil no nosso tempo, as coisas estão muito fáceis, a gente muda muito fácil a todo momento. Se eu não estou me sentindo bem nessa igreja, eu vou para outra, se eu não me sinto bem na outra, eu vou para outra, e assim por diante. E pastores também estão fazendo isso. Pastores que não querem mais pastorear aqui, são chamados para lá, e vai. Ou seja, quando nesse processo, porque tem um processo, eu sei que estou falando bastante hoje, tem bastante coisa, né? Tem um processo que acontece na vida da igreja, meus irmãos, que é o quê? O pastor, quando ele chega em uma comunidade, primeiro ele é o pastor da igreja. Da igreja. A partir ali de 5, 7 anos, 10 anos, o pastor começa a ser pastor das pessoas. Porque é um relacionamento que ambos estão se conhecendo. E aí, quando o pastor começa a pastorear pessoas, as pessoas começam a ser pastoreadas, o que acontece? Esse desenraizamento, pessoas saem muito rápido, trocam muito rápido e não acontece a maturidade. Por isso, meus irmãos, a palavra de Pedro é tão importante. Pastores, pastoreiam, essa é a tarefa. E agora vem a motivação, no versículo 2. Os pastores, eles não podem pastorear de qualquer jeito, mas, ele vai dizer, não por obrigação, mas espontaneamente. É aquela coisa, você não vai pastorear com a faca no pescoço, não como quem está sendo obrigado, mas de forma voluntária. Pastores, veem se essa motivação está aí, se esse desejo de pastorear, de ser um presbítero está aí, porque esse que deseja pastorear, esse que deseja o episcopado, excelente obra almeja. E é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos no Novo Testamento, nós parece que vamos encontrar muito mais essa ideia daqueles que almejam, daqueles que querem estar no episcopado, daqueles que querem estar no pastoreio. E por isso que Pedro está
chamando esses irmãos para pastorear espontaneamente, se eles têm o desejo. Depois do desejo, aí tem o caráter, né? Eles precisam ser íntegros acima de tudo. E em terceiro lugar, a afirmação da igreja. Pedro está lembrando, vocês têm o desejo? Então pastoreiem, exerçam o ministério pastoral, né? E um outro desejo que Pedro fala aqui é, não por ganância, mas de boa vontade. Então, meus irmãos, de um lado, a igreja tem a obrigação moral do quê? De cuidar, de sustentar financeiramente, materialmente, aquele que preside bem. Em 1 Coríntios 9,14, Paulo vai falar assim, da mesma forma o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Inúmeros versículos nós podemos encontrar na Bíblia sobre a responsabilidade da igreja em cuidar dos seus presbíteros. Mas, por outro lado, lembra aquela visão que o cristão teve no quadro? Aquele homem raro, ele está de costas para o mundo. Então, por outro lado, o pastor, ele não pode pastorear visando o dinheiro, visando o lucro. É como que se, literalmente, esse homem precisasse esquecer da sua vida financeira. Enquanto que a igreja se atenta para isso. Não esquecer da sua vida financeira, mas esquecer dos seus ganhos, tá? Melhor. Enquanto a igreja olha para o seu pastor ou para os seus pastores e cuida financeiramente deles, cuida materialmente deles. Porque é o ministério pastoral que ele deve realizar, e não uma preocupação exagerada com o material e o financeiro. E a terceira motivação, no verso 3, olha o que ele diz no verso 3. Ele diz, pastoreiem não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Quem são os dominadores, meus irmãos? Aqueles que não chamam atenção para Cristo ou para o Evangelho, mas chamam atenção para si. Aqueles que querem ser reconhecidos. Aqueles que querem ser aplaudidos. Aqueles que são centralizadores. Aqueles que não querem levar a igreja à maturidade emocional e espiritual, mas que querem que a igreja dependa deles emocional e espiritualmente. Aqueles que falam, olha, não tome nenhuma decisão sem antes falar comigo. Esses são controladores, esses são centralizadores, eles manipulam as dores das pessoas. E aí vem o terceiro e último ponto aqui, a recompensa do ministério pastoral. E nós vamos ver duas recompensas, a celestial e a terrena. Olha o verso 4. Pedro diz, e quando o supremo pastor se manifestar, ou seja, pastores, não esquecem, igreja, não esquece, tem um pastor, mas tem aquele que é o supremo pastor. Quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde, ou que nunca perde o seu brilho. Por que Paulo fala isso aqui, meus irmãos? Na época de Paulo, tinha as corridas, o atletismo, e aqueles que ganhavam a corrida ganhavam uma coroa como recompensa. Uma coroa com suas folhas, com suas flores, que com o tempo ela murchava e se acabava. Mas Pedro está dizendo, olha, pastor, fica tranquilo. Se você for perseguido, se você não tiver o reconhecimento necessário, se você não tiver a honra necessária, não se preocupe, não corra atrás dessas coisas propriamente. Há de chegar um dia em que você será reconhecido. E qual é a ideia aqui? É como se fosse um galardão mesmo. É Deus recompensando esses homens fiéis no ministério com uma coroa sobre a cabeça desses homens. Lembra da figura do John Bunyan? Ele tem uma coroa sobre a sua cabeça, porque essa coroa é dada como um prêmio pelo próprio Deus, mas é uma coroa que nunca se acaba. Mas a segunda recompensa é o que nós encontramos no verso 5. Olha lá. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a palavra, meus irmãos, mais adequada aqui, talvez não seria mais velhos, mas a palavra seria aqui presbíteros, porque é a mesma palavra que nós encontramos aqui, nós vamos encontrar lá no versículo 1, que aparece aqui. Então, Pedro, ele está falando para
os mais jovens. Quem são esses mais jovens? Não são os jovens que nós conhecemos como jovens hoje na igreja, mas é todo o restante da igreja. Porque naquele tempo, quem eram os presbíteros? Eram os anciãos, os homens mais velhos, normalmente. E todo o restante da igreja, então, era o quê? Era mais jovem. Né? Era mais jovem. Né? Então, Pedro está dizendo aos jovens, ou seja, a toda a igreja, respeitem, honrem, se sujeitem aos presbíteros. Mas a grande pergunta é, o que é honrar? O que é honrar? Primeiro, honrar, meus irmãos, não é que os pastores estão sempre certos, estão acima de todos. Não é. O pastor, ele não é aquele que não pode ser questionado. O pastor não é aquele ungido do Senhor em quem ninguém pode tocar. Não. O pastor é como toda a igreja. Ele simplesmente diaconiza a igreja no ministério da palavra, serve a igreja no ministério da palavra. E ele é como um membro comum da igreja, mas com essa responsabilidade maior perante Deus e as pessoas, vamos dizer assim. Então, honrar, meus irmãos, não significa que os pastores são intocáveis e que eles sempre estão certos, tá bom? Então, o que é honrar? Primeiro, 1 Tessalonicenses 5,13, diz assim, tenham essas pessoas, ou seja, pastores, em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Ou seja, a honra, ela não é impessoal, a honra, ela é pessoal, deve ser calorosa, ou seja, deve haver uma profunda afeição, um profundo amor, um profundo acolhimento entre igreja e pastores, pastores e igreja. Em 2 Coríntios 6, Paulo diz assim, o nosso afeto por vocês não tem limites, né? Então, como que nós honramos os pastores amando de forma prática? Segundo, como honrar o pastor da igreja? Dando a ele sustento. 1 Timóteo 5,17, Paulo diz, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Terceiro lugar, como honro os pastores da igreja? Seguindo o exemplo deles. Hebreus 13:7 vai dizer, imitem a fé que tiveram. Atenção, irmãos, aqui não diz respeito a um culto à personalidade na igreja, não. Mas pegar as virtudes desse pastor, pegar as características desse pastor que lembram as características de Cristo, sabe? E imitar isso na sua vida é honrar a liderança, o presbitério da igreja. Em quarto lugar, honrar é motivo de alegria e não de pesar para o pastor. Hebreus ainda, meus irmãos, vai dizer que a igreja ela deve dar alegria ao pastor, de tal modo que ele não exerça o pastorado ou exerça o ministério gemendo de dores. E aqui a gente precisa tirar todo tipo de confusão com relação a isso, porque as pessoas acham que levar os seus problemas aos pastores é fazê-los exercer o ministério gemendo. Não. Os pastores são chamados por Deus para isso. São capacitados por Deus graciosamente para isso. O grande problema é quando as pessoas não levam seus problemas aos pastores e quando eles descobrem a coisa já está um emaranhado de gato. Né? É difícil de ir dissolvendo os nós. Então, não procurar os pastores, não pedir ajuda, é fazer com que eles exercem o ministério gemendo. Quinto e último, honrar, meus irmãos, é orar pelos seus pastores. Muitas vezes Paulo vai falar, como ele fala em 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Certo dia chegaram para Charles Spurgeon e perguntaram a ele, Spurgeon, qual que é o grande sucesso, qual é o segredo do sucesso do seu ministério? E Spurgeon diz, olha, eu tenho uma igreja que ora por mim e pela minha família todos os dias. Então, uma forma de honrar os pastores, meus irmãos, os presbíteros, é orando por eles. E concluindo, então, aí Pedro diz no final do verso 5, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes. Por que Pedro termina falando de orgulho? Porque os pastores podem facilmente exercer o ministério pastoral como dominadores, como centralizadores, como aqueles que querem a igreja servindo a eles e não eles servindo a igreja, como aqueles que podem servir a igreja tomando como partida o orgulho no seu coração, querendo ser honrado a qualquer circunstância pela comunidade, quando eles não são sequer dignos de serem imitados. Isso, meus irmãos, é orgulho. E por parte da igreja, quando é o orgulho? Quando a igreja não se preocupa com o seu pastor, quando a igreja não procura o seu pastor, quando a igreja não ama os seus presbíteros, quando a igreja não dá bola. Ou seja, ambos são motivados pelo orgulho. Ou seja, nós temos uma grande perseguição acontecendo aqui. Aqui nós já vamos encerrar. Olha só. Nós temos uma grande perseguição acontecendo aqui. Mas Paulo não termina essa descrição falando sobre a perseguição. Ele termina essa descrição falando sobre aquilo que pode acabar com a igreja. É a perseguição que acaba com a igreja? Não. O que acaba com a igreja é o orgulho, irmãos. O orgulho. O orgulho, ele corrompe a igreja de dentro para fora. Então, meus irmãos, nesta manhã, que nós possamos recorrer à graça de Cristo. Amém? Que nós possamos lembrar do Evangelho. Que nós possamos lembrar aquilo que somos como igreja. Que nós possamos lembrar o que é o chamado pastoral. Tá bom? E assim, a igreja prevalecerá. Não moldada pelo orgulho, mas pelo nosso supremo pastor, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos para a nossa ceia.